A neurociência começa estudando evolução. Isso é o ponto de partida para a gente. Para a gente entender como o nosso cérebro, a nossa mente funciona, a gente passa por estudar a evolução. E aqui eu gosto de mostrar os nossos primos, porque nós temos ancestrais em comum. E o que vocês diriam que chama mais atenção? Por que será que eu escolhi essa foto? Grupo. Quem mais falou mais alguma coisa? Eles estão juntos. Eles são seres sociais. Nós somos seres sociais. Isso significa que nós precisamos do outro. Nós não conseguimos viver sem o outro. Mesmo que muitas vezes a gente queira matar o outro. Mas nós somos seres sociais. E aí, que então, essa evolução do nosso cérebro influencia tudo. Desde que, até mesmo nas nossas potencialidades. Não são só nas limitações, é em tudo. Então, a primeira pergunta que fica, qual é a nossa natureza, né? Nós somos seres sociais, mas aí fica a grande questão e que todo mundo fala muito hoje em dia, nós estamos ficando muito mais egoístas do que antes. O que vocês acham que, na verdade, está dentro da nossa natureza com mais força? O egoísmo ou o altruísmo? Pode responder. Unanimidade? Você acha altruísmo? E você? Egoísmo. Tem a ver com sobrevivência. Vamos lá, pegar esse gancho. Essa regra de cooperação, escrita por Hamilton em 1964, o que ela nos explicava? Ela nos explica como é que se dá essa nossa procriação, essa nossa perpetuação. Ou seja, de como que os genes são passados para frente. E aí, como é que funciona essa regra? O P é o parentesco, o B é o benefício da ação e o C é o custo da ação. Ou seja, o que significa isso? Para você cooperar, quanto maior o parentesco, menor precisa ser o benefício que você recebe de uma ação. Quanto menor o parentesco, maior tem que ser esse benefício para você, de acordo com o custo que você tem nessa ação. O que significa isso, trocado em miúdos? Você está muito mais propenso a ter um custo muito grande por uma ação se nós estamos falando do quê? Dos nossos filhos. Do que do filho do vizinho. Concorda? Eu já vi que eu viro a cabeça e o som vai embora. Mas tudo bem. Fica muito fácil de entender isso. Então, olhando para essa regra e analisando quanto as clínicas de reprodução assistida crescem comparado com o número de crianças abandonadas sendo adotadas, fica muito fácil entender, via essa regra, por que as clínicas de reprodução assistida aumentam tanto e ganham cada vez mais dinheiro do que as crianças abandonadas sendo adotadas, tá? Só que isso parece muito pesado, né? Muito deprê. Mas vamos olhar para uma outra coisa. Quem tem família bem grande aqui, que nem conhece todos os primos? Vamos lá, você, como é que você chama? Caroline. Caroline. Vocês acham que a Caroline está mais propensa a colaborar? Ela tem que escolher. Ela tem um tempo limitado e ela tem que escolher se ela vai cooperar, vai ter uma ação custosa para uma colega de trabalho que ela conhece há 5 ou 10 anos, que são super amigas, ou por um primo que ela nunca ouviu falar, extremamente distante, na verdade um pouquinho pior, já ouviu falar que ele é meio chato. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Com quem ela vai cooperar? Com a colega de trabalho. Mas aí então o que acontece com essa regra? O que acontece? E na verdade, como funciona a nossa sociedade? Pensa na mãe adotiva. A mãe adotiva é isso. Na verdade, o que muda é a subjetividade. O que significa esse parentesco?
o que significa o parentesco, porque é o seguinte, você não vai agir automaticamente ajudando o seu filho e não o filho da vizinha porque ele tem o seu gene, porque ele é o seu filho. Porque você ama ele. Aí, se ele é seu filho que nasceu da sua barriga ou se ele é seu filho que você foi lá e adotou, é a mesma coisa. Então, o que acontece? A gente redefine o que significa parentesco. E aqui que mora essa nossa capacidade de extrapolar essa questão apenas genética e que nos primórdios funcionava, mas é muito importante. Porque nós existimos, várias outras pessoas e vários outros animais na história da nossa evolução que não agiam de acordo com essa regra, cometiam grandes equívocos, não procriavam, ou não salvavam, não garantiam o sustento e a sobrevivência do próprio filho, que não procriaram, e esses outros seres não existem. E a gente esquece disso. Nós existimos porque os nossos ancestrais foram muito eficientes. Seja nessa regra genética ou nessa regra perceptiva. Nós existimos, muitos outros não existem. E aí é interessante perceber que até mesmo hoje, muita gente não tem filho, normalmente as famílias que alguns tios, digamos, não têm filho, eles aumentam a fertilidade, existe um aumento da fertilidade das outras pessoas, das outras mulheres. Tem um estudo de homossexualidade masculina que mostra que a família que tem um homossexual, isso era no passado, não tinha reprodução assistida. A família que tinha, na Tailândia acho, ou posso estar enganada, homossexuais masculinos, as mulheres eram mais férteis. Porque de alguma forma, como não tinha filho, você faz o quê? O seu primeiro filho, quem é? São seus sobrinhos. E aí você aumenta a fertilidade dessas mulheres era aumentada, por quê? Elas acabam tendo mais filhos porque tem mais apoio. É como se elas tivessem mais pais. Mas ficou claro? Não ficou confuso? Ok. Então o que acontece? A nossa genética, ela é uma informação, ela não é uma condenação. Porque às vezes muitas pessoas têm uma visão muito, digamos, retrógrada do que é a gente falar sobre evolução e do que é a gente falar sobre genética. Que não é uma questão limitada, determinista, que vão falar, nós somos todos egoístas. Pelo contrário, como o nosso P de parentesco, ele não é só genético, mas também perceptivo, a gente está muito além do, digamos, puro egoísmo. Só que, qual que é o ponto final do nosso altruísmo também, que volta para a gente mesmo? É o nosso próprio bem-estar. Se você não garante que você está bem, você não tem condições de ajudar o outro. Então, qual que é o impacto desse conhecimento? É justamente o que eu estou falando para vocês. É a gente entender de toda essa nossa complexidade e mais que isso, não tem nenhum outro animal no planeta que tem essa consciência de todo esse repertório e que pode escolher para onde vai. E que tem a capacidade de se ver no futuro e buscar esse futuro. É o instinto que está sempre por trás disso. Que parece que no mundo animal, ele é muito mais instintivo. Então ele é muito mais como essa questão da comparação da mulher, que fica mais fértil do que outra. Por exemplo, até mesmo a empatia. Existe uma discussão de que, parece que alguns animais também têm uma certa empatia que seria cognitiva, consciente, mas parece que não. Os estudos mostram que é o seguinte, se na tua, eu não sei quais são os animais, mas eu acho que são esses mamíferos de grande porte, tipo elefante, alguns outros, que parecia que eles tinham mais consciência, né? E eles treinavam essa empatia, mas é o seguinte, se tem alguém do grupo que está sofrendo, aquele sofrimento afeta o bem-estar do grupo. E aí, na verdade, existe uma preocupação que ela é muito mais instintiva
em acabar com o sofrimento do outro membro para melhorar a qualidade do grupo. No caso de nós seres humanos, nós temos vários pequenos grupos e vários grupos. A coisa é um pouquinho mais complexa. E aí o que a gente precisa entender é o seguinte: nós precisamos olhar para isso, compreender cada vez mais isso, e é aí que eu acho que entra a neurociência, compreender como a gente funciona e aonde a gente tem que trabalhar para realmente poder melhorar, e aí volta lá, ter tomada de decisão mais racional. E o que a gente precisa ter consciência de nós mesmos é que nós temos uma capacidade muito maior. E a gente parece que não está fazendo tudo o que tem que ser feito. Mas a gente precisa. Mas existem muitos exemplos na nossa história que as pessoas vão criando consciência e vão mudando. Por exemplo, antes do terremoto de 2008 na China, era muito fácil adotar uma menina chinesa. Agora é mais difícil, porque a partir do terremoto de 2008 aconteceu algum tipo de mudança no comportamento dos próprios chineses, que eles próprios passaram a adotar as meninas chinesas que tinham perdido família. E aumentou o número de adoção. Então, fica aí. Somos esse único animal que pode realmente transcender. Porque uma outra coisa que é muito difícil de ver nos outros animais é um planejamento estratégico de futuro. Aqui, isso aqui era para ser um azul Tiffany, hoje não tá, né, gente? Mas a maioria das vezes nos slides ele fica um azul Tiffany. Vamos olhar para o que acontece com esse azul? Ah, tem problema se vocês acham que é verde, ok? Cada um vê de um jeito. Vamos ver o que acontece com essa bolinha quando ela passa nessa grade. Vocês notaram que ela clareia atrás da grade amarela e escurece atrás da grade escura, roxa, sei lá o que é. Fisicamente falando, a cor da bolinha é exatamente a mesma. Só que se você muda o contexto dessa bolinha, muda como a gente vê a bolinha. Mas mesmo sabendo disso, a gente não consegue ver como igual, concorda? A gente vê como diferente. Isso nos mostra que nós vemos diferenças onde elas não existem. E aí, qual é o gancho que eu quero fazer aqui? Na verdade, eu deveria gastar 1 hora no mínimo para a gente falar sobre isso. Mas a gente tem que passar por isso muito rápido. Vocês vão achar uma ilusão de ótica, né? Não, você passa metade da sua vida vendo diferença onde não existe. Tá? Você está convencida ou ainda não? E a própria grade é a mesma também. A grade é a mesma. Só muda a localização. O amarelo clareia a bolinha e o roxo escurece a bolinha. É uma questão de assimilação cromática. Mas para quem gosta de se aprofundar nas questões dos mecanismos neurais, tem o mecanismo de inibição lateral que faz isso o dia inteiro. Ele está sendo aumentando os contrastes, diminuindo os contrastes, e na verdade o que você está vendo não é o que é realmente, é uma coisa diferente. Mas é que é útil para você. Foi assim que a gente chegou aqui. Evolutivamente, a gente poderia destrinchar esse mecanismo e entender exatamente. Mas aí o que acontece? O resto do seu tempo, Beatriz, você passa fazendo exatamente o contrário. E aí eu vou explicar. Por exemplo, a cor da minha pele, assim meio amarelada. Se apaga a luz aqui, a cor da minha pele fica muito mais escura. Eu poderia ser considerada mais mulata. Se eu estiver num lugar muito escuro, preta. Só que o que acontece? Nunca ninguém vai me classificar como parda ou preta, e sim com essa pele meio branca amarelada, sempre. Por quê? Porque como a iluminação muda, e na nossa evolução ela muda durante o dia várias vezes, o nosso cérebro tem um mecanismo que ele desconta essa mudança de iluminação para que a gente não tenha problema em reconhecer os objetos e as pessoas. Reconhecer o fruto maduro, reconhecer a verdura ideal. E aí o que acontece?
Fisicamente, as cores mudam. Mas a gente não percebe essa mudança. Qual que é a moral da história? A mensagem que fica? Nós não temos acesso à realidade. O acesso à realidade que a gente tem é via nossos sentidos. E os nossos sentidos não são capazes de processar a realidade tal como ela é. E sim de uma forma que nos é útil. E nós temos um cérebro muito parecido. Nós todos, nós temos uma genética que é muito mais parecida entre nós do que diferente. Mas todos os nossos problemas estão nessa porção ínfima da nossa genética que difere um do outro. Difere culturalmente, difere familiarmente, difere individualmente. Que é muito pouco comparado a tudo que nós temos de igual e de comum. E é por isso que a gente nem percebe que a gente criou um consenso da realidade, mas ele é um consenso. Ele não é a realidade em si. Aqui tem um vídeo meu. Aqui todo mundo conhece o canal da Casa do Saber? Esse é meu primeiro vídeo e é um resumão, aliás, até bem detalhado do que eu falei aqui para vocês agora sobre percepção. Você deve estar perguntando assim, mas cara, o que isso tem a ver com o equilíbrio emocional? Então, eu vou começar a ajudar vocês a responderem isso. E aí eu vou te fazer essa pergunta. Onde começa a nossa percepção? Quem aqui trabalha ou já trabalhou, já fez contratação? Quando você recebe um currículo, você não faz a ficha da pessoa? Quando a pessoa chega, o que você tem? Uma expectativa. E aí você tem dois caminhos. É um preconceito, isso mesmo. Literalmente. Aí o que você tem? Você tem duas chances. Ou eu vou gastar a minha entrevista para provar que a minha expectativa estava certa, ou eu vou agora ter consciência de que eu preciso destruir a minha expectativa, tentar minimizar qualquer tipo de viés e realmente olhar para essa pessoa. E aí, gente, que é aqui que começa a nossa percepção. Lembra do azul Tiffany aqui? Que mesmo sabendo que ele é igual, a gente não consegue ver como igual e ver diferente? O que ela tá perguntando? Como é que você chama mesmo? Ana. O que a Ana tá perguntando? Se eu não consigo fazer isso nem numa ilusão de ética, como é que eu vou fazer isso na vida com as pessoas? Né? Mais ou menos isso. É extremamente difícil. Na verdade, o que você está falando é o seguinte. Na verdade, o que acontece? O que você tá fazendo uma pergunta muito mais voltada para a neurociência aplicada, né? E o que acontece isso no nosso cotidiano? Nós não conhecemos quais são esses limites, mas o que eu posso te adiantar é que cada vez mais nós estamos entendendo que nós temos muita plasticidade, nós temos muita capacidade, só que a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo, em todas as situações e com todo mundo. Mas aí é o seguinte, você tem duas opções. Você precisa de um autoconhecimento absurdo para saber aonde você pode gastar energia, porque senão você pode ficar completamente exaurido. E você tem a capacidade sim de melhorar, mas provavelmente não vai ficar 100%. E é por isso que às vezes eu digo o seguinte, é que nem meditar, é que nem fazer um exercício de mudar de algum tipo de comportamento. Você tem que exercitar. Mas o que acontece é o seguinte, a nossa vida é muito curta para você ficar iluminado. Entendeu? Não tem essa história de virar Buda. A gente vai morrer treinando. Empatia é um assunto que está na moda. Empatia é um assunto que eu estudo. Tem um dos meus vídeos na Casa do Saber. É sobre empatia. E o que eu trago lá dentro é o seguinte. Você não vai sair por aí abraçando todo mundo como se você estivesse abraçando árvore. Não tem como. Quando as pessoas falam da revolução da empatia, calma lá, que a gente não pode ensinar para todo mundo que você vai ser empático com todo mundo, porque não vai.